Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Vamos nos sentar. Quem quiser acompanhar o texto que a gente vai meditar, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 13 e seguintes. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 em diante. E diz assim: depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelos profetas: do Egito chamei meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos, não quer consolação, porque já não existem. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentaram contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Palavra do Senhor. Esse texto, ele tem vários ensinamentos, mas tem um ensinamento que eu sinto que é para nós nos dias de hoje. A intimidade que José e Maria tinham com Deus. A intimidade que fazia com que eles tomassem as decisões, não só a partir do que eles viam, mas a partir daquilo que o Senhor ia colocando nas suas vidas. E o questionamento que eu quero fazer para você e para mim e para cada um de nós é: precisamos melhorar a nossa intimidade com Deus para podermos não só pautarmos a nossa vida em cima das coisas que a gente enxerga, e que eu vou dizer a verdade, nós somos míopes, nós não enxergamos um palmo diante do nosso nariz, nós não sabemos como vai ser a vida, e às vezes nós tomamos as decisões somente com a nossa cabeça. E nem a pessoa mais inteligente, e nem a pessoa mais bem informada, que tem todas as informações do mundo, é capaz de fazer a vontade de Deus, se não ouvir a Deus. E como é que a gente ouve a Deus? Quando a gente aumenta a nossa intimidade, quando a gente passa mais tempo com Ele. Quando a gente convive com uma pessoa, quando essa pessoa entra na onde nós estamos, nós já sabemos como as coisas estão. É ou não é verdade, gente?
A gente já sabe, porque a gente conhece. A pessoa pode até disfarçar, enganar, mas você sabe. Se você convive há vários anos, você sabe. Você observou, você conviveu, você viu as manias, você viu o jeito, você viu. Falava às vezes com os jovens, quando eu pregava para a juventude e era coordenador nacional da juventude, eu dizia assim: nunca case com alguém que você não passou um verão e um inverno. Né? Quer dizer, um tempo de dificuldade e um tempo de coisas boas. Porque senão você nunca vai saber como aquela pessoa é de verdade. Né? Por isso que a gente tem que passar um tempo. Tem gente que sofre quando terminou um relacionamento. Para com isso, você teve tempo para olhar. E o outro também, né? A outra também. Para passar um inverno e passar um verão. Para conviver e conhecer. Mas com Jesus também é assim. Eu preciso andar com Ele para entender como é que Ele fala comigo. Porque Ele não fala comigo igual Ele falava com Moisés. Ou com Josué. Ou com São Francisco de Assis. Ele fala com o Sidney Telles do jeito que Ele fala com o Sidney Telles. E Ele vai falar com você. Como é seu nome? Como é seu nome? Do jeito que é você. Só que se você não conviver com Ele, você não vai conseguir perceber. Como é que Deus falou com Nossa Senhora? Mandou um anjo. Mandou um anjo. E o anjo falou com ela e ela nem assustou muito, né? Ela assustou com a mensagem que o anjo tinha dado, porque era uma mensagem, não é? Era a mensagem, né? Era aquela mensagem, a máxima mensagem. Mas o anjo não a assustou. E mais, o Senhor falou com Nossa Senhora quando ela apresentou o menino Jesus no templo, através da profetisa Ana e do profeta Simeão, através de profetas, de terceiros, um anjo, um profeta, uma profeta. Como é que Jesus falou? Como é que Deus falou? E Jesus é Deus, evidente, mas como é que Deus falou com José? Foi com um profeta? Foi com uma profeta? Foi com um anjo? Não, foi com sonho. Foi com sonho. Então José tinha uma intimidade que foi descobrindo como é que Deus falava com ele. Até porque você aos poucos vai ter que aprender a ter intimidade para você mesmo não se enganar, porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente acaba ouvindo aquilo que não é o Senhor falando. Então eu preciso ter intimidade. Imagine esta situação. José recebe um sonho e fala assim: olha, o Herodes, o rei, vai querer matar teu filho. Bom, o filho dele nasceu lá numa gruta, com uma multidão imensa. Como é que eu sei que tinha uma multidão? Ué, não achou lugar na hospedaria? Hotéis lotados, hospedarias lotadas. Vocês sabem muito bem, quando a gente vai para um lugar que tem pouca hospedaria, as pessoas alugam o quartinho, não aluga? Aluga a cama. Eu já fui para encontro, fui num encontro internacional no Paraguai e paguei para ficar na casa de alguém, porque não tinha hotel. Pois São José não achou nem casa de alguém, foi achar, não é? Lá, a gruta de Belém, uma estrebaria. Portanto, estava lotado. Mas ele ouviu: cai fora, porque vão vir matar teu filho. E ele tinha tanta certeza que era Deus falando, que ele não precisou consultar o Brasil para saber, ele não precisou fazer um conselho de discernimento. O que ele fez? Ele acordou no meio da noite, catou o menino Jesus, pegou Nossa Senhora e falou: vamos embora. E o que eu acho bacana é, o sonho, ele não ouviu o Senhor dizendo: vai para o Egito. Porque assim é a palavra de Deus. Tem gente que fica esperando os mínimos detalhes. Fala para o teu irmão de trás aí: você está esperando os mínimos detalhes?
Não fique esperando os mínimos detalhes, porque o Senhor faz uma ação e reação com a gente. Ele falou para José: olha, vão vir matar teu filho, cai fora daqui. E José pensou: bom, se eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para bem longe, porque esse cara vai vir e vai talvez matar mais gente só ao redor. Não vou ficar escondido. Vamos para o Egito, porque lá esse rei não vai querer ir, porque é outro país, ele não tem poder lá. Quem pensou isso? O anjo? José. Então o Senhor vai falar com você, mas você vai ter que fazer um monte de coisa da sua própria cabeça. Você vai saber assim: o Senhor está me mandando ir nesta direção, o Senhor está me mandando tomar esta providência, o Senhor está me dizendo que vamos ter este perigo, mas é você que vai ter que fazer. No caso, José e Maria. E ela seguiu. Estão entendendo? É muito difícil de entender isso. Percebam que ele foi para o Egito. E aí entra um outro ponto que eu quero chamar a atenção para nós hoje. Não só intimidade com Deus, mas uma intimidade que gera confiança. Uma intimidade que gera confiança. Veja, ele não ficou pensando assim: como é que eu vou pagar a minha conta? Ele estava com uma estabilidade, ele estava arrumado, carpinteiro, tem profissão, uma profissão muito boa para a época, um lugar onde ele conhecia as pessoas. E aí ele vai e toma uma decisão de ir para longe. Mas ele não ficou morrendo de medo. Então, quando o Senhor fala conosco, cabe a nós tomarmos decisões, mas as nossas decisões têm que ser decisões que confiam que Deus não vai nos abandonar. Não vai te abandonar. Eu não sei como ele vai resolver, mas ele não vai te abandonar. Estão entendendo isso? Ele não vai te abandonar. Foi para o Egito. Como é que José trabalhou no Egito? Não sei. Como é que ele arranjou lugar para eles ficarem? Não sei. Provavelmente, não é? Ele foi lá, se ofereceu para trabalhar. Como estrangeiro, deve ter conseguido um subemprego. Mas ele sabia que ia dar conta. Ele sabia que alguém ia cuidar. Ele sabia que a proteção viria. Então, quando a gente tem intimidade, tem que ter confiança. E aí, damos o passo, porque sabemos que se o Senhor nos orientou, apesar de que grande parte da decisão foi nossa, Ele que escolheu ir para lá. E veja, que quando Herodes morreu, ele foi avisado, quer dizer, ele continuou tendo intimidade, ele continuou vivendo uma vida de intimidade. Eu não sei durante quanto tempo foi, e eu também não sei dizer se outras coisas o Senhor falou com José e com Nossa Senhora. Eu só sei que esta também o anjo falou com o sonho: pode voltar, que o teu inimigo está morto. E ele voltou para o mesmo lugar. Pergunte para a pessoa do lado: ele voltou para o mesmo lugar? Voltou para o mesmo lugar? Quem acha que ele voltou para o mesmo lugar, levante a mão. Quem acha que ele voltou para outro lugar, levante a mão. E os outros não acham nada. Gente, ele não voltou para o mesmo lugar. Ele foi voltando e foi decidindo. Ele falou: bom, Herodes morreu. A perseguição acabou, mas o governador é o pai, é o filho do Herodes, que é bandido também. Então eu vou voltar, mas eu não vou ficar do lado dele lá em Belém não, que fica do lado de Jerusalém. Eu vou ficar lá no outro extremo, na Galileia. E vou ficar lá em Nazaré, onde eu já tenho parentes.
Mudou o projeto de vida dele. Mudou. Quando a gente ouve o Senhor e vai dando passos, eu tenho certeza que este primeiro passo de José foi um passo sofrido. Ficar no Egito foi um passo de confiança. Mas no retorno, ele não voltou para uma gruta, ele voltou para o melhor lugar de Israel, que é a Galileia. A vida dele mudou. Estão entendendo isso? A gente ouvindo o Senhor, Ele pode nos conduzir e a gente decidindo com Ele, passar por algumas situações muito apertadas, mas Ele vai estar conosco e nós sabemos disso porque Ele que começou essa jornada, mas que no final Ele muda a vida da gente para muito melhor. Ele vai mudar a tua vida para melhor. Pode ser que a primeira jornada seja meio estrepada. Mas vai passar, você vai voltar para um outro lugar. Preste bem atenção, você não vai voltar àquela vidinha que você tinha, não. Vai passar por uma coisa muito melhor. Só que você tem que ter escuta de Deus. Tem que ouvir a Deus. Tem que passar a ter intimidade com Deus e descobrir como é que Ele fala com você. E não é tão fácil. Se você não fizer nada, você não vai descobrir nada. Mas se você começar, você vai acabar ouvindo o Senhor. E o Senhor vai te orientar. Mas você vai precisar de fé para fazer. E de confiança para acreditar que Ele não vai te deixar. Olha que desafio. Percebe como tudo desafiador? Ouviu, já não é fácil, aprendeu a ouvir por sonho. Tomou uma decisão dele, então sempre vai ter uma parte sua na decisão. Tem gente que quer detalhe de Jesus. Eu acabei de falar quando eu falei disso, quer detalhe para fazer. Não vai, gente. Aliás, que se começarem a dar muito detalhe, é capaz de não ser mais Jesus que está falando. Outro dia uma mulher veio falar comigo, e tinha uma moça, pediu oração e Deus me deu uma palavra para ela. E aí outra mulher veio rezar e eu rezei por ela, e ela virou para mim e perguntou assim, e Deus não vai me falar nada? Falei, eu não tenho nada para lhe falar. Ela falou, vê o que Deus tem para me falar aí. Eu disse para ela, só quer que eu invento? Eu invento, tem umas boas ideias aqui. Posso arranjar várias coisas, falar coisas que eu penso. A senhora quer? Aí ela ficou brava comigo, né? Mas Deus vai falar, Ele fala quando quer, do jeito que quer, Ele escolhe, vai e fala. Só que uma boa parte é você quem vai fazer. A partir daquela escuta. E para fazer você vai ter que confiar. E vai fazer de novo, e Ele vai te levar para um estado melhor do que o que você tem hoje. Amém.